Hello. Okay, now we got it. Bom, alguém... Bom, podemos começar. Muito bem. Desculpem. Traduzir. Nós estamos aqui para falar sobre o Tribunal Unificado de Patentes, o desenvolvimento maior na lei de patentes que temos até o momento na última década. E para esse objetivo, então, damos as boas-vindas no nome de ABP, PPI e o nosso presidente, Gabriel Leonardo. Damos as boas-vindas ao Dr. Klaus Grabinski, que é presidente da UPC desde novembro de 2022, e ele foi juiz federal na Corte Suprema da Alemanha, na lei em assuntos penais e civis, e ele tem sido juiz também. Ele tem realmente um resumê bastante extenso, ele é autor de muitos livros, e é amante também, ou entusiasmado também de poesia. Que mais que também ele gosta de fazer trilhas, alpinismo, e é uma pessoa muito importante na Europa, porque ele também é presidente da Corte de Recursos da UPC. E nós temos Howard Reed aqui. Ele cresceu no Brasil, ele fala fluente português, é um advogado europeu e ele é especialista especialmente em recursos na UPC e também em outros processos de infrações na UPC. No nome de nós, dou as boas-vindas a vocês e gostaria de pedir que o Klaus apresente. Letícia, muito obrigado por esse tipo de apresentação. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui no Rio de Janeiro e é um grande prazer e honra também de ter sido convidado para essa maravilhosa conferência e ter a oportunidade de falar um pouco sobre a UPC. Nós tivemos uma noite muito agradável no Pão de Açúcar, ontem à noite, e de lá nós tivemos uma vista maravilhosa do Rio de Janeiro. E o que eu tentei fazer também é dar a vocês, não sei se é maravilhoso, mas dar uma visão geral sobre a UPC. Portanto, às vezes é bom olhar para trás para entender melhor as coisas. E vocês podem perguntar: por que a Europa precisa uma nova UPC? Ou seja, um Tribunal Unificado de Patentes. E olhando a situação antes de 1º de julho, porque 1º de julho a UPC, o acordo da UPC se tornou vigente e também a regulamentação da nova proteção às patentes ficou. E é bom olhar porque isso tudo aconteceu. Bom, como era antes de 1º de junho de 2023? Qual foi o sistema naquela época? Bom, o bom disso tudo foi que, para ter a proteção de patentes na Europa, não era necessário depositar as patentes nacionais. Obviamente, sempre temos que fazer isso, mas você teria que, então, fazer paralelamente a todos os países membros da União Europeia e outros estados europeus, como França. Você teria que depositar por uma patente na França, teria que depositar uma outra na Alemanha e assim por diante. Portanto, é muito melhor se o sistema fosse um único sistema unificado. E isso foi contemplado já e estabelecido nos anos 70, de que existe apenas um escritório para quase a maior parte de toda a Europa, onde você pode fazer a sua
proteção de patentes para toda a Europa, embora sejam tantos os países membros. E esse escritório da UPC foi fundado com base na Convenção de Patente Europeia, que se tornou vigente em 1977, ou seja, desde então, para ter a proteção de patentes na Europa, os inventores têm que ir apenas a um único escritório em Munique. Isso faz tudo muito mais fácil para os inventores. O que é uma patente europeia? Tem em cada Estado contratante da Convenção de Patentes Europeias, para a qual foi concedida o efeito de uma concessão nacional, ou seja, um conjunto de patentes nacionais. Uma vez que foi concedido da proteção na França como uma patente francesa, na Alemanha como alemã e na Holanda como uma holandesa. Considerando, obviamente, que a patente foi validada nos estados respectivos. Temos que pagar as taxas de renovação em cada país membro. Tem seu custo envolvido, mas o resultado final, que é o UPC, é um conjunto de patentes nacionais. A beleza disso é que temos que apenas ir a um único escritório para toda a Europa. Agora, a concessão de patentes é um lado da moeda. O outro lado é a aplicação disso, porque a patente que não possa ser aplicada não vale nada. Então, como aplicar a patente europeia? Considerando que a europeia é um conjunto de patentes, na prática, para aplicar a patente europeia, você tem que ir a cada país membro. Então, quando um francês está na França, com uma patente europeia, você tem que ir aos tribunais franceses para assegurar a infração. E isso acontece paralelamente na Alemanha, você tem que ir paralelamente nos tribunais alemães para também pedir a aplicação da sua patente. Na prática, já vimos muitas vezes no passado procedimentos litigiosos para a mesma patente em muitos países membros da União Europeia. Existem algumas exceções para isso, mas essencialmente essa era a prática no passado. E a ideia apareceu de que existe uma necessidade não para ter apenas um único lugar na concessão da patente, mas também na aplicação da própria. E isso é essencialmente porque os políticos, mas também as partes interessadas, estavam muito interessados em ter um tribunal para a Europa, um tribunal de patentes para a Europa, para evitar que você tenha que, paralelamente, aplicar a patente europeia. O tribunal que tem que fazer isso, 15, é o UPC. E, como eu já falei, o tribunal abriu as portas dia 1º de junho desse ano, 2023. Então, qual é o conceito da UPC? A UPC, essencialmente, é um tribunal comum a muitos países membros. Nós temos que realmente mencionar que não são todos os países membros da União Europeia. Nós, na União Europeia, temos 27 países membros, mas desses 27 países membros, são 70 que são participantes do acordo da UPC, ou seja, os que estão participando. Isso cobre a Alemanha, França, Holanda, Suécia, Itália, apenas para mencionar alguns. E quando você vê o PIB de toda a União Europeia, cobre 3/4 do PIB da União Europeia. Então, economicamente, é realmente a maior parte do mercado da União Europeia que é coberto por esses 17 países membros, contratantes. E o conceito é que a UPC é um tribunal de todos os países membros contratantes
com relação às patentes europeias. Portanto, o tribunal, ao mesmo tempo, é um tribunal francês, alemão, holandês, sueco, e eu posso falar todos os outros países contratantes. Com esse histórico, quando um francês, com o litígio está acontecendo na França, Itália e Alemanha ao mesmo tempo, antes, no passado, você tinha que ir aos tribunais nacionais, ao francês, italiano e alemão. Agora, com essa UPC, nós podemos ir apenas para essa UPC, porque é justamente o tribunal para as infrações que forem cometidas na França, Itália ou Alemanha. Também pode falar sobre a validez das patentes ou qualquer outro país, porque é o tribunal desses países. Essencialmente é o conceito da UPC. Existem algumas partes interessadas que realmente não gostam muito desse tribunal. Diferentes motivos por trás disso, mas um pode ser, é um novo tribunal, pode levar mais tempo, até que realmente funcione corretamente. Nós não sabemos nenhuma decisão até o momento, porque é um novo tribunal, muito recente, tem que ser desenvolvido e não queremos participar disso. Mas para agradar essas partes interessadas, os portadores dessas patentes europeias, é possível, durante os primeiros 7 anos, sair do sistema UPC. Ou seja, essas partes interessantes que são céticos em relação ao UPC têm e tiveram a oportunidade de sair da UPC e das suas sanções também. Portanto, o efeito de um opt-out, né, que é sair da UPC, que as patentes que foram retiradas, tudo permanece a mesma coisa. Como eu já expliquei, a situação antes de 1º de junho de 2023. Tudo permanece igual. E, na prática, rapidamente, digamos, 1,5 milhões de patentes europeias e publicadas, e desse 1,5 milhões de patentes, 1/3 já saíram da UPC. E a gente acha que não vai ter mais. E houve um motivo para acontecer isso logo no princípio, para evitar ter qualquer tipo de processo no UPC. Porque se você fizer agora, depois de 1º de junho, você estaria no risco, você ainda teria processos no PC. Para esse objetivo, não esperamos, pelo menos, não um número muito grande de saídas, opt-outs no futuro. Isso potencialmente quer dizer de 1 milhão de patentes ou depósitos de patentes que podem se tornar depois patentes, já estão sob a jurisdição da UPC. Entretanto, se a patente, o país que solicitou a patente não optou por não participar, nesse caso, o UPC não tem jurisdição para fazer essa resolução e levar a um tribunal local. Aí a parte nacional da patente vai ser litigada pelo tribunal local, enquanto que o resto vai ser litigado pela UPC. Quer dizer, a outra parte desse grupo de patentes. Mais alguns números. No início do tribunal, quando ele foi criado, então, havia 23 casos pendentes em junho de 2023, já, só para começar. Há também outro tipo de patente, que é a patente unitária. Eu falei do grupo das patentes em grupo, e agora são as unitárias. A partir de junho de 2023, essa patente unitária também pode ser aceita
é sempre uma patente europeia, mas com um efeito unitário para o resto dos países membros. O que é interessante nesse caso é que dá para economizar dinheiro. Quando se pega uma patente em grupo e ela é válida em todos os países contratantes, eles, nos países membros, têm que pagar em todos os 17 membros, que são apenas equivalentes ao que se paga em 3 países, ou seja, não há nenhuma exigência de tradução, portanto, há uma economia de dinheiro. Há 6 a 8 mil patentes unitárias atualmente. E para essa patente unitária é apenas a jurisdição que tem competência da patente unitária. E agora a gente vai ver como é que funciona esse tribunal de recursos. Aqui a gente tem... Aqui temos, então, tem a de primeira instância e tem a de segunda instância ou de recursos. De primeira instância, ela é dividida em várias decisões. Tem as divisões locais, as regionais e a central, e que fica em Paris, mas também a Europa, na verdade, funciona dessa maneira, sempre distribuindo locais e tal por diferentes países. Então, nós temos a sede em Paris, mas é o que é chamado de seção da divisão central, e em um ano haverá uma outra seção em Milão. E a de Milão vai substituir a de Londres, porque antes do Reino Unido ter saído da Europa, havia sido decidido antes que Londres seria, então, teria essa seção. Desde que o Reino Unido saiu da União Europeia, passou para Milão. Essa divisão é feita de tal maneira que cada país tem a localização de uma regional, que ou seja, essa divisão regional é compartilhada por vários países, e os 3 países bálticos e a Suécia dividem essa região, e a sede está em Estocolmo. Aqui, a Corte Europeia diz respeito à interpretação da lei europeia, tendo que seguir e acatar a jurisdição da Corte Europeia. Como nós vemos aqui, se houver uma lei europeia que não seja clara o suficiente, e houver algum tipo de divergência no que diz respeito às patentes, a Corte Europeia é chamada para dirimir as dúvidas. Aqui nós temos, então, um centro de arbitragem e mediação, e muitas vezes o escritório faz essa mediação e essa arbitragem, mas muitos juízes também participam dessa arbitragem e mediação também. E agora nós temos, então, a imagem da Europa como tal. Aqui, no azul escuro, nós temos, então, os membros contratantes que assinaram e retificaram o acordo desde 1º de junho de 2023. No azul mais claro, temos aqueles que já assinaram o contrato, o acordo, mas ainda não retificaram. É sempre
possível fazer parte do acordo quando se retifica o acordo. Nesse caso, temos a Irlanda como um país que provavelmente vai assinar o acordo e retificá-lo. Na Irlanda é necessário um referendo para participar de um acordo internacional, então eles estão preparando um referendo, vai ser feito provavelmente na época das eleições para o Parlamento e para o europeu. Nesse caso, para que seja, no caso do Reino Unido, mudou isso porque o Reino Unido saiu, mas os advogados que são do Reino Unido podiam apresentar casos diante da União Europeia e agora essa função passou para a Irlanda. Nós temos aqui a Polônia, entre outros países, que ainda não retificaram também. Eu não vou entrar em detalhes sobre os estados e por que esses estados que não ratificaram e por quê. E aqui, em verde, temos as divisões de divisões locais, enquanto que todos os outros membros, ou pelo menos a maioria, tem uma divisão regional. E por que a Alemanha tem tantas divisões locais? Porque a litigância referente às patentes está na Alemanha e também porque todos os países que têm uma divisão local têm que pagar por ter essa divisão local. Então, tem que pagar por tudo, pela sede física e outros. Então, a Alemanha paga por 4 divisões, porque tem 4 divisões em vez de uma única. E agora, quanto à competência da UPC. Todas as litigâncias podem passar pela UPC, infração de leis patentes na França, todas as violações e também todas as medidas cautelares, por exemplo, passam pela UPC, que tem competência exclusiva para isso. E agora a composição dos painéis dos juízes que fazem parte da UPC. Quem serão os juízes? Não sei se acontece aqui no Brasil, mas os painéis, na maioria, tem um juiz, pelo menos, que seja tecnicamente qualificado. O juiz tecnicamente qualificado na tecnologia que está sendo examinada. Então, esse juiz qualificado tem, por exemplo, uma formação em eletrônica, se a patente disser respeito à eletrônica. Há também juízes que são conhecidos na comunidade de patentes porque eles têm experiência no assunto. O que é interessante também, apenas alguns atualmente trabalham em tempo integral, como juízes da UPC. Então, eles têm, mas outros não. Eles têm 2 chapéus, digamos assim, um como juiz local do país de onde ele vem e outro como juiz da UPC. Porque não havia tantos casos. Por isso, eles trabalhavam, digamos, meio tempo. Então, assim que o número de casos aumentar, o número de juízes vai aumentar, aqueles juízes que trabalham integralmente para a UPC. Nesse sentido. Eu posso parar por aqui
talvez um ponto a mais. A divisão local, regional, é sediada por um país, no caso, Paris, né, na França. Então, isso não quer dizer que os juízes tenham a nacionalidade francesa, mas tem que ter pelo menos um qualificado venha de outro país da União Europeia. No caso da França, havia dois juízes franceses e um terceiro juiz que vem de outro lugar. Pode haver, por exemplo, da Bélgica, dependendo do caso. O mesmo acontece nas divisões que estão localizadas na Alemanha e assim por diante. A língua falada... Aqui no Brasil, você só tem uma língua. O português falado no norte do país é um pouco diferente daquele falado no sul, mas é a mesma língua, todo mundo se compreende. Na Europa não é assim. O alemão só é compreendido por outros países, o francês idem, falando fora da França, fora da Alemanha, e a língua mais comum, digamos, é o inglês. Então, na UPC, tem que levar em consideração, em certa medida, a ideia de que todas as línguas europeias são basicamente as mesmas. E nessa base, no caso de uma divisão local, pode-se escolher entre uma das línguas, né, a língua oficial daquele país. Por exemplo, em Paris, pode-se escolher o francês. E também, alternativamente, o inglês, porque a França também permite usar o inglês. E isso é o que acontece em todas as divisões. Por exemplo, em Milão, é italiano ou inglês, na Alemanha, alemão ou inglês, e assim por diante. Então, aqui nós temos os procedimentos em si. É bastante semelhante aos processos aqui no Brasil, por exemplo. O que é importante nesse caso é que todos os fatos têm que ser colocados nos autos. Não se pode incluir nenhum fato novo num estágio posterior do processo, a não ser que se tenha uma boa razão para isso. Há também o procedimento provisório, quais são as testemunhas e especialistas. Todos os processos acontece mais ou menos o mesmo que no Brasil. Pode ser uma primeira apresentação pelo juiz e depois, no final da audiência, aí há as alegações das partes, etc., e determinação de uma possível segunda audiência. Normalmente, esses processos acontecem no lugar da divisão local, mas se eles não quiserem viajar, digamos assim, ir para outra divisão, pode-se pedir para fazer a audiência remotamente, tendo acesso, portanto, a uma plataforma digital. Em princípio, é possível ver o que está acontecendo pelo registro que está sendo publicado, mas as partes também podem olhar os autos. Nesse caso, o que é interessante também é a questão da confidencialidade. E todas as partes têm que fazer parte desse sigilo. Procedimentos antes do julgamento. Não há
nada parecido com os Estados Unidos, que é o pré-julgamento, que é o que eles chamam de discovery, que é a descoberta, a apresentação das provas. E, nesse caso, as provas têm que ser preservadas para exame do juiz qualificado. Nesse caso, também, nós temos a discussão sobre proporcionalidade, ou seja, há um mandado de segurança que é permanente. Tem que haver essa proporcionalidade que é um pouco mais flexível do que aquelas vistas nos tribunais americanos. E, por fim, o formato uniforme de todas as sentenças e também das decisões tomadas pelos juízes. Então, no processo na Alemanha, então, quando uma parte é ordenada a fazer alguma coisa, isso é feito no início do julgamento, enquanto que na França é ordenado a uma injunção no fim do julgamento. Então, dependendo das divisões, as ordens e decisões intermediárias são diferentes. Então, aí é a tal história, é como decidir se a pessoa vai dirigir do lado direito ou esquerdo da estrada. Há sugestões para que haja uma uniformidade nessas decisões interlocutórias, e isso, quando se vai ao site da UPC, é possível saber de todas essas modalidades e todas as informações também estão disponíveis no site. E aqui algumas fotos onde está localizada a UPC. Quando eu estou na Europa, eu faço até um teste para saber se as pessoas reconhecem os locais. Talvez aqui no Brasil ficaria um pouco mais difícil. Então, eu vou dizer logo onde elas estão. Na primeira fileira, aqui nós temos a divisão regional de Estocolmo. A foto à esquerda. Parece um castelo medieval, mas foi construído no século XIX. No meio, nós temos a sede não só da UPC, mas de outras divisões em Viena. E aqui, embaixo à esquerda, isso é Paris, Ilha da Cité, mas não é no edifício que vocês estão vendo, mas é uma vista do tribunal para a Ilha da Cité. A próxima é a Corte de Recurso em Luxemburgo, que era o Parlamento Europeu, que também é usado para a UPC. E a última foto mostra aqui a divisão local em Milão. E eu cheguei ao meu final. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, doutor Kravinsky. Vou falar hoje mistura de inglês e português e queremos aprender dos casos já iniciados no tribunal. Então, como o Dr. Kravinsky falou, já tem mais do que 50 casos iniciados. E nós vamos analisar estes. Eu tenho que falar que eu não participo em nenhum destes casos. O Tribunal Unificado de Patentes já é muito respeitado. Eu falo isso porque é usado por algumas das maiores empresas do mundo. Vamos olhar nas ações de nulidade, liminares e também a infração.
começando com a nulidade. Tem mais ou menos 6 ações de nulidade. Eu falo mais ou menos porque não é possível sempre... Ok, obrigado. Eu falo mais ou menos 6 porque não é sempre possível ver tudo o que está no register do UPC, não para os membros do público ainda. E vamos começar com Life Sciences. E todos vão conhecer o Sanofi Aventis. E agora eu falo em português, em inglês. This patent relates to... Isso se relaciona à medicação para baixar o colesterol. It was initially filed back in 2008. This is the... Foi depositado em 2008, estava sujeito a muitos litígios no mundo inteiro. É um equivalente dos Estados Unidos. O que nós temos que ver agora, nos Estados Unidos, o processo começou em 2014, no distrito de Delaware, mas recentemente, 18 de maio desse ano, a Corte Suprema dos Estados Unidos deu a sua decisão dizendo que o equivalente da patente nos Estados Unidos, na verdade, não está aprovada. Então, vocês podem ver que o Sanofi Aventis está usando a UPC para tentar invalidar a patente europeia nos estados contratantes na Europa. A parte interessante disso também é que essa patente concedida ainda está no período de oposição no escritório europeu. E se vocês lembram, isso pode ser depositado dentro de 9 meses da concessão da patente europeia. E o que nós temos aqui é o potencial para uma ação de revogação paralela e ação de oposição. Não é possível em todos os países europeus. Portanto, isso traz uma nova flexibilidade ao combater, nesse caso, ou notificando as patentes europeias. O outro caso que nós vamos ter uma olhada agora, rapidamente, é o Nanostring Technologies. Esses nomes vocês vão ver muito, porque o que nós temos é que muitos dos reclamantes também são os réus em muitos outros casos na UPC. E aqui vocês estão fazendo detecção de etiqueta, de rótulos, mas temos também muitos litígios no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, como também na Europa. E as telas também, esse caso eu não vou falar sobre isso, mas que nós vamos fazer continuar e ver outros casos no MedTech e outras áreas de tecnologia, médica e outras. Merrill e Edward Life Sciences tem um litígio na Europa, Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Itália e também nos Estados Unidos. E também o que nós estamos vendo, como estamos as ações de revogação, as preliminares e as infrações, muitas vezes nós temos as mesmas partes interessantes, Merrill e Edward Life Sciences. Essa patente não foi oposta quando foi concedida pela UPC em 2021, mas isso também é um aspecto importante da UPC. Mesmo quando a patente não teve oposição, você ainda pode fazer um pedido de revogação que vai se estender através de muitos países europeus. A revogação, a anulação vai apenas acontecer naqueles países para os quais houve uma petição e apenas na jurisdição da UICC, como o Dr. Kabrinski explicou em detalhes. Vamos olhar agora rapidamente Blitzer Electronics e Carrier Corp. E vocês podem dizer, por que esse caso é interessante? Pois se relaciona a um aparato para o monitoramento, checar se a comida é colhida numa boa, é transportada numa boa temperatura. Grandes empresas que representam $1 bilhão e Carrier Corporation, $20 bilhões. Então, são empresas muito grandes. E a parte interessante disso, e também traz um aspecto legal muito interessante, é que o pedido de revogação foi depositado em 27 de julho, mas essa patente já tinha sido
retirada da jurisdição exclusiva da UPC dia 13 de julho. Eu não vi se essa opt-out foi retirada, então isso traz uma pergunta legal que eu posso perguntar ao Dr. Grabinski que responda, mas é o caso pendente e eu não quero que o tribunal vai ter que discutir isso em detalhes, sim. Portanto, de onde vamos agora? Vamos olhar algumas medidas provisionais. Isso se a liminares preliminares, e vemos algumas delas aqui no registro público. Vamos começar com algumas réus e reclamantes conhecidos. Aqui, 10 Times Genomics, da Universidade de Harvard. E interessante aqui mencionar, o interessante disso, a patente EP4108782, é, na verdade, uma das que foi concedida como no dia 7 de junho, e agora tem mais de 6 mil, eu olhei hoje de manhã, e nós temos 6.862 patentes que foram depositadas e pedido para mais 110 que estão sendo processadas. Esse é o primeiro caso de uma Unity Partner que foi aplicada antes da UPC. Vai haver uma audiência oral, 5 e 6 de julho, e se vocês estão interessados, vocês podem estar presentes, já estabeleceram hoje planos para, se você é membros da mídia, vocês podem participar. Existe outra patente relacionada também para liminar, e a audiência vai ser o 19 de setembro. As ações, o tribunal já está funcionando. Agora, Merrill Life Science também é um caso interessante, porque existe um depósito de proteção que relaciona a todos os casos de Edward Lapsus, válvulas para o coração. E existem muitas patentes e muitos dispositivos sendo disputados aqui. A data da audiência ainda não foi estabelecida para essa. Essa aqui talvez é uma muito recente, é MyStormer, o caso da MyStormer. Tem a ver com bicicletas elétricas, especialmente a parte traseira, e o que foi, isso demonstra a velocidade e eficiência da UPC, é que em Frankfurt, 20 a 25 de julho, houve uma exposição europeia de ciclismo, e a preliminar foi em julho, e rapidamente uma das partes na audiência, a divisão da UPC em Düsseldorf, fez uma preliminar e removeram essas bicicletas da exibição, da exposição, e o website também foi removido da internet. Isso é por causa de uma carta de proteção que foi depositada em UPC. Então, nós vimos que o UPC é muito reativo, muito respondendo a liminares preliminares. Portanto, seguindo, acesso para infrações. Aqui nós temos 33 processos para infração. Alguns cobrem apenas um país, como a Alemanha, outros se estendem em muitos outros países, e temos até 10 co-réus em um único caso. Nós temos também outros processos paralelos, IPOs, que são de oposição, e também os processos perante a UPC. O que nós estamos vendo é que o UPC está sendo usado corretamente como parte de um fórum para negociação coletiva, acordos de procedimentos contenciosos. E nós estamos vendo que já foi eficaz ao alcançar tudo isso. O primeiro que podemos ver, Amgen Sanofi, esse, se vocês lembram, houve a revogação pela mesma patente, foi depositada antes da ação de infração, que foi depositada por Amgen. O que nós temos aqui, o valor de 100 milhões de euros para esse processo. Antes da UPC, você tinha que pagar um valor para revogação de 20 mil euros, para medidas preliminares 11 mil euros, mas agora, quando falamos sobre infrações, estamos numa base
um valor base, e valor base são 10 mil euros. E aqui, nesse caso, porque o valor do caso são 100 milhões de euros para essa ação de infração, honorários oficiais são 163 mil euros. É relativamente alto, ou seja, o caso é muito importante. Esse caso está sendo realmente comentado em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde nós temos a Corte Suprema americana esperando uma decisão. 10 Times Genomics Harvard College, também para dar uma ideia, é o valor menor de 10 milhões de dólares, que se traduz num honorário menor de 176 mil euros. Ou seja, essa é a primeira patente a ser também aplicada perante a UPC, onde temos também a preliminar para setembro. Nós, então, temos aqui a Life Sciences e Merrill Life Sciences, e com tribunais diferentes. Nós temos, por um lado, no caso da Edward Life Sciences, foi representado por advogados do Reino Unido, e há 800 advogados no Reino Unido que podem representar diante de cortes europeias. Essas duas disputas continuam no mundo inteiro, e eles escolheram a UPC como uma plataforma para mediar a decisão final, ou mediar as disputas em si. Aqui nós temos o requerente de Ocado, uma empresa britânica, é uma loja de carros, e as infrações e contra oposições começaram em 2020 em vários tribunais, no Reino Unido, na Alemanha, na França. E o que nós temos aqui é a UPC sendo usada para decidir infrações com réus diferentes em países diferentes. Então, isso continua sendo usado atualmente como era anteriormente. Então, o processo foi iniciado em junho e, recentemente, no dia 22 de julho deste ano, 5 semanas depois, a Ocado chegou a um acordo quanto às patentes em si, e é necessário que a AutoStore vai pagar a Ocado mais de 250 milhões de dólares nos próximos 2 anos. Aqui nós temos o uso da UPC, o valor da UPC, o respeito que tem a UPC no sentido de incentivar a que se chegue a um acordo entre o réu e o requerente, porque justamente a UPC é um tribunal bastante respeitado. E aqui, rapidamente, o último, requerente Maestromer AG, e eles já tinham entrado com uma liminar que foi aceita, e aqui o réu sendo Revolt Zicklin. O valor desse processo é baixo, relativamente, 750 mil euros. Eu acho que é o mais baixo, chega a 250 mil euros. Mas a tarifa é 45 mil dólares, então é muito menor do que as 350 mil euros que nós tivemos no outro caso. Isso está continuando ainda. A patente estava sendo invalidada em alguns países, e isso está sendo processado, julgado. E, por fim, vou falar de algumas ações relacionadas. No dia 1º de julho, a Panasonic entrou com 11 processos diferentes, aliás, na Alemanha,
sobre 5 ou 6 patentes da Oppo. Eu vou mostrar aqui os outros réus, a Xiaomi, e são patentes essenciais. A Panasonic tem negociações bilaterais que fez com várias outras empresas, mas a UPTC está sendo usada como um fórum para negociar aquelas patentes que ainda não haviam sido negociadas, como com a Xiaomi. Chegam a 6 patentes, o valor é relativamente baixo, de 20 milhões de euros. Isso tem a ver com 5 patentes, ou seja, mais ou menos 4 milhões por patente. O que nós sabemos também é que, em agosto deste ano, 10 dias depois de entrar com os processos, a Panasonic anunciou um programa de litigância no mundo inteiro, no Reino Unido, na Alemanha e também na China, contra a Otto ou a Xiaomi. Então, o que é interessante aqui é saber quais são os benefícios de usar a UPC, que já é reconhecida e respeitada com relação à mediação de patentes, mas que sejam os réus ou os requerentes, agora há um processo único. Em vez de ter vários processos em países diferentes, agora pode-se ter num único local e juntando, então, vários réus num único local, mesmo fora dos países contratantes da UPC. Como o Dr. Klaus explicou, tem a língua única, ou a língua do tribunal do país, ou então o inglês. Isso facilita bastante e é talvez a razão que muitas empresas como a Panasonic tenham escolhido a UPC para iniciar os processos. E também pode, ou em alemão, no caso da Alemanha, ou em inglês. E também há a questão da equipe jurídica. Num país ou em vários países, pode-se usar apenas uma equipe jurídica, ou seja, numa única língua, com uma única equipe jurídica. Muito obrigado. That was very interesting, Howard and Klaus. We're very excited to see how that. É muito interessante como isso funciona. Nós, aqui no Brasil, somos bem mais lentos, né? Nós ainda estamos litigando algumas tecnologias antigas. E é interessante ver que a UPC cobre 17 países. E qual é a velocidade do início do processo até o final do processo? O julgamento por mérito normalmente leva 1 ano. Então, tudo é novo se for um processo do zero, e a UPC pode partir dos processos no nível unitário de cada país, mas ainda assim há toda uma pesquisa, o tribunal ainda não é eletrônico, e os juízes têm que ficar a par do que está acontecendo. Eu acho, então, no caso do julgamento por mérito, deve levar um pouco mais de 1 ano, ou seja, para julgar o mérito do processo. Vai depender também do juiz, mas a alternativa pode ser que o painel de juízes ou o juiz individualmente indique
chegar a enfocar um ou dois pontos sobre a litigância. Nesse caso, então, o processo pode levar um pouco, ir mais rápido, mas o mérito pode ser julgado em um pouco mais de um ano. Muito obrigado pela apresentação. É muito interessante para nós termos essa oportunidade, conhecer um pouco a realidade europeia. Nós já falando sobre a língua. E um filósofo disse que a vida é curta demais para aprender alemão. Então, como é que isso funciona na prática? Por exemplo, uma ação que é iniciada na Alemanha, então ela dada entrada a esse processo em alemão e o resto é feito fora da Alemanha. Como é que isso funciona? Há algum plano para mitigar essa questão da língua? Eu acho que vai continuar ainda por algum tempo. As divisões regionais, elas usam a língua do local ou inglês. O réu também... Não, perdão, o requerente pode decidir usar a língua local, por exemplo, na Alemanha, usar o alemão, mas a situação não é tão diferente do que já vimos antes, porque havia muitos litígios diferentes que eram levados diante dos tribunais alemães. Por exemplo, empresa alemã ou americana, perdão, contra uma empresa japonesa e assim por diante. Às vezes, o que acontece é que os advogados de cada país respectivos, eles estão com uma associação ou parceria com advogados locais, no caso a Alemanha, então, para poder se fazer uma boa representação diante do tribunal. É um problema, sem dúvida, para o tribunal, porque quando se vê a divisão local, 2 juízes, por exemplo, da Alemanha e um terceiro juiz de outro país. Então, a pessoa responsável por essas divisões, que é uma senhora francesa, ela vai escolher um terceiro juiz, ou terceiro juiz, e normalmente se faz isso de um país onde se fala alemão, a Áustria ou parte da Suíça. Então, nesse caso, há um juiz alemão e outros 2 países, se for o caso de outro tipo de processo. Há juízes que não falam alemão e, sem dúvida nenhuma, é um problema para o tribunal. Mas nós temos traduções maravilhosas e tradutores maravilhosos e nós usamos essa facilidade da tradução. Claro que nós temos que sempre verificar e reverificar, mas é uma ajuda muito boa ter essa possibilidade da tradução. Mais alguma pergunta? Howard, parabéns pelo português, é impressionante. Klaus, eu vi que há um centro de mediação. Já está funcionando. Há muitos casos para mediação, porque os casos podem ser muito complicados do ponto de vista do litígio em si, e talvez a mediação seja a solução para o futuro. Você já tem alguma coisa funcionando?
atualmente ainda não está funcionando. O tribunal teve que se voltar para o tribunal, mas isso é exigido no acordo, então nós estamos já trabalhando no sentido de criar um centro de mediação e arbitragem, que é único para os dois. Eu acho que é em Ljubljana, na Eslovênia, em Lisboa, em Portugal. E eu tenho confiança que em 2024 já estará funcionando um centro de meditação ou arbitragem. Se as partes preferirem a mediação ou arbitragem, e eu acho que faz bastante sentido ter esse centro. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Então, vamos concluir os nossos trabalhos. Muito obrigado a vocês dois. Uma ótima apresentação. Como o Brasil é longe de vocês, e agradeço muito a vinda de vocês até aqui. E obrigado pela sua moderação.